Sentido da Política, com Renata Loprete. Renata Loprete, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Rê? Boa tarde, Fernando, a você e a todos. Vamos começar falando sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e sobre os atritos que esta prisão causa entre instituições. Por onde começamos? Olha, Fernando, que semana. Que difícil, semana, mas eu nossa. acho que você foi puxar o fio realmente de onde as coisas começaram a se enrolar bastante essa semana. A prisão do ex-presidente Michel Temer, na esteira aí de um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, ela tem simbologias várias, todo mundo já falou. Agora temos 2 ex-presidentes presos, dos 6 ex-presidentes vivos, justo quando a Lava Jato completa 5 anos. A gente também tem a dilaceração de todo um grupo que foi comandou muito poder na política brasileira no passado recente, que é esse grupo do MDB, em torno do qual, que girava em torno de Michel Temer, mas para além dessas simbologias várias, o que a gente enxerga nessa prisão é o reflexo de tensão entre poderes e mesmo dentro de poderes, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem, entre outras coisas, isso acontece num momento em que o Supremo Tribunal Federal está num atrito visível aos olhos de todos, com representantes do Ministério Público e do próprio Judiciário, de algum modo associados à Operação Lava Jato e aos seus desdobramentos, né? Todo mundo não considera uma simples coincidência, até porque o despacho do juiz Marcelo Bretas, que determinou a prisão de Temer, entre outros, é explícito a esse respeito. Todo mundo enxerga um diálogo entre o que aconteceu ontem e o que tinha acontecido na semana anterior, que foi aquela decisão do Supremo de tratar o caixa 2 de campanha eleitoral apenas na esfera da justiça eleitoral, mesmo quando associado a outros crimes, como de corrupção, né? Uma outra coisa que também dialoga com tudo isso é aquela iniciativa do Supremo Tribunal Federal de iniciar um inquérito por conta própria, sem solicitação do Ministério Público, para investigar suspeitas de notícias fraudulentas e ataque aos ministros do tribunal. Então a gente vê aí por esses ingredientes que é toda uma coisa muito tensa entre os poderes, e é uma disputa não só de poder, como disse recentemente no plenário do tribunal o ministro Gilmar Mendes, ele mesmo muito parte dessa discussão toda, mas é também uma disputa de visões, Fernando, porque, como já disse aqui na CBN, o Carlos Alberto Sardenberg, porque fica muito clara nessa discussão a respeito da Operação Lava Jato, a respeito dos limites da atuação dos procuradores, do judiciário de primeira instância, visões completamente diferentes do que a lei diz que pode e que não pode ser feito para prender, para investigar, para levar processos adiante. Então, é uma fratura que está muito exposta nesse momento, e no centro de tudo isso está a prisão do ex-presidente Michel Temer. E a gente vê também essa tensão, Fernando, quando registra a reação do presidente Jair Bolsonaro à prisão do antecessor dele, né? Essa reação veio quando ele estava no Chile ontem, e foi quando ele disse, além de que cada um tem que responder pelos seus atos e repetiu que a lei é para todos, ele atribuiu a prisão do Michel Temer a uma relação que ele considera espúria entre o Executivo e o Congresso, e que ele entende que era praticada nos governos anteriores. O governo dele, no entender dele, não pratica isso. E isso tem reflexos, Fernando, sobre toda a pauta do governo, sobre a relação do governo no Congresso. Nós estamos assistindo isso acontecer hoje, diante dos nossos olhos. Agora, Rê, se eu só voltar aqui nessa divisão que você citou com relação ao Supremo Tribunal Federal, me fez lembrar o seguinte, que são vários os placares de 5-6, 6-5, né, na questão de casos eleitorais, de Caixa 2 e para a Justiça Eleitoral, 6-5. A gente tem sempre essa divisão muito nítida dentro do Supremo, né?
Isso que enriquece o que nós estamos falando, É. Fernando, porque é o seguinte, é o que eu te disse, além do choque entre poderes, entre instituições, você tem choques internos Isso. também, É. muito importantes em instituições que estão encarregadas de assuntos centrais na vida do país nesse momento, né? E agora, voltando para a questão do presidente Jair Bolsonaro, essa fala dele, Fernando, de atribuir um caráter necessariamente espúrio a negociação com o Congresso Nacional acontece no momento em que ele está tendo dificuldades seríssimas para formar uma base parlamentar que lhe permita aprovar a reforma da Previdência, que é o projeto capital do governo Bolsonaro. Aí não tem como não contaminar, né, Rê? Exatamente, né? Então hoje, o que nós estamos assistindo no dia de hoje? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve atritos nessa semana ligados a essa questão, com o governo, ligados a essa questão de como tramitar a Previdência, mas que acabaram batendo também na relação dele com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, olha só, é um personagem totalmente identificado com esse mundo da Lava Jato que a gente vinha descrevendo há pouco, porque o presidente da Câmara vinha tomando uma iniciativa de priorizar a tramitação da Previdência, que em si já está muito difícil. Sérgio Moro fez um movimento de ir ao Congresso e, de alguma maneira, digamos assim, tentar dar a volta no presidente da Câmara para forçar uma tramitação paralela do pacote anticrime. Rodrigo Maia reagiu muito duramente a isso, sofreu ataques virtuais do filho do presidente nas redes sociais, Carlos Bolsonaro, e agora reagiu a esses ataques, Fernando, deixou muito claro que o empenho dele em aprovar a reforma da Previdência não é um empenho infindável, não vai resistir a todo e qualquer tipo de ataque, e hoje, nesse momento que você está vendo, são figuras ligadas ao governo Bolsonaro tentando apagar esse incêndio. Então, outro filho do presidente já foi para as redes, Flávio Bolsonaro, o senador, dizer que o Rodrigo Maia é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, disse a mesma coisa. O líder da bancada do PSL, partido do Bolsonaro, já disse a mesma coisa. Entrou um monte de bombeiro em cena, mas a gente não tem, nesse momento, nenhum indicativo de que essa situação esteja controlada, Fernando. Se você somar tudo isso a uma outra notícia importante dessa semana, que foi a pesquisa Ibope, registrando uma queda significativa na aprovação do presidente entre a posse e o mês de março, portanto, num intervalo relativamente curto de tempo, o que você tem é uma situação de alta ansiedade, alto nervoso e que súbito a gente tem uma situação que, sabe quando aquelas situações que estão assim, ameaçando sair de controle? O movimento que está sendo feito hoje é para evitar isso. Mas a gente não tem nenhuma garantia de que esse movimento vá ter sucesso ou que ele vá ser consistente nos próximos dias. Tudo pode se ajeitar, é lógico que pode. E as partes podem se entender e rever as suas posições. Mas o clima no Congresso é muito, muito ruim nesse momento. E isso tem uma importância decisiva para a reforma da Previdência tramitar ou não, avançar ou não. Perfeito. Renata Lopretti, Renata, obrigado pela participação. Boa tarde para você, bom final de semana. Desculpas para vocês, porque súbito ficou muito barulhento aqui, o lugar onde eu estava, chegou um monte de gente, mas espero ter conseguido deu concluir. Certinho. Obrigado, Rei, bom final de semana. Abraço para todo mundo, tchau. Tchau.